Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Muito bom, terceiro dia do Congresso Jovem, que bom ver vocês aqui. E pessoal, nesta noite, nós vamos continuar refletindo sobre o tema do Congresso. Como vocês estão vendo aqui na nossa camiseta, com quem será? Ouvimos muito isso nos aniversários. E nesses dias de Congresso, nós temos refletido sobre isso. E nesta noite em particular, Deus nos dá o privilégio de nós pensarmos qual a vontade de Deus para o namoro, para o noivado e para o casamento. Será que eu tenho a liberdade de escolher com quem casar? E Deus simplesmente ele chancela a minha escolha? Ou será que Deus ele já separa uma pessoa desde o ventre da mãe para que eu me case? E se eu não me casar com ela, eu bagunço toda a ordem de casamento do mundo. Que outra pessoa vai casar com outra pessoa, eu vou me casar com outra. Qual a vontade de Deus quando nós pensamos em namoro, noivado e casamento? Talvez esse assunto traz muita confusão para você. Nessa noite nós queremos olhar para a palavra de Deus e ver que, na verdade, nosso Deus, através da sua palavra, Ele quer que conheçamos a sua vontade. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Temos o privilégio de ter conosco o pastor Heber Campos Júnior. Queria convidá-lo já para que viesse à frente. Pastor presbiteriano. E para nós, da Igreja Batista, é sempre um privilégio termos pastores presbiterianos com a gente. Cadê o pessoal da presbiteriana? Está aqui? Legal. Quem foi no congresso da presbiteriana de Barretos? Levanta a mão rapidinho. Várias pessoas estiveram no congresso da presbiteriana que aconteceu esse final de semana lá em Barretos. Para a gente é sempre muito bom ter os irmãos presbiterianos com a gente aqui. E o pastor Heber Campos Júnior, casado, pai de 3 filhos, filho de pastor. E tenho certeza que nessa noite, como Deus o tem usado em tantos outros lugares, o usará aqui nesta noite. Pastor Heber, muito obrigado por estar conosco. Que Deus use. Amém. Olá pessoal, boa noite. Uma alegria para mim estar aqui e como o pastor Eucleme Júnior já adiantou o meu assunto, vou pedir para o pessoal colocar o slide lá. Meu assunto é esse, que é o assunto do livro que foi mencionado aqui, o primeiro dos vários livros que foram recomendados. Você recebe recomendação de 20, você deve lembrar de uns 3 ou 4. Bem, eu vim aqui para tentar estimular você a conhecer melhor esse assunto. E antes de começar a explicar propriamente dito, eu gostaria que a gente tivesse uma noção do porquê que esse assunto é importante. Eu compartilho no livro que eu escrevi, mas com muita gente com quem eu conversei, vários jovens com quem eu tive a oportunidade de conversar, que esse é um assunto que traz dúvida a várias pessoas. Por trazer dúvida com muita gente com quem eu conversei, é que eu resolvi ensinar sobre ele e, para minha surpresa, depois de um certo tempo, até escrever para ajudar outras pessoas. Então, meu intento hoje vai ser tentar despertar você para conhecer melhor o assunto. Vou esgotar todas as suas dúvidas? Dificilmente. Mas, se você tiver mais dúvidas, você veja o livro, tá bom? Essa aqui é uma propaganda, não é para você comprar necessariamente, mas é para você realmente crescer no entendimento. Então, eu gostaria que você crescesse no entendimento desse assunto. Então, antes nós vamos orar mais uma vez, vou pedir que você feche seus olhos, nós vamos pedir a orientação do Senhor, e aí nós vamos falar com Deus e ouvi-lo na sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pela oportunidade desses jovens de estudarem tua palavra no mês de julho, focados num assunto que é precioso, tão precioso, aos teus olhos, que o Senhor usou essa analogia como uma das mais lindas para falar do relacionamento que Cristo tem com a igreja. É um relacionamento de noivado rumo ao casamento quando ele voltar. Portanto, esse é um assunto precioso e essa é um belo relacionamento para que nós pensemos de forma cristã. Nossa oração, nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos ajude a fazermos aquilo que é agradável a Ti. E que esse assunto não seja mais motivo de nossa confusão, mas venha a ser esclarecido por Tua santa palavra. Usa-me e ajuda os meus irmãos e irmãs a apreenderem aquilo que for ensinado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Então, eu quero começar com possivelmente o que é o texto mais
conhecido desse assunto, desse tópico de vontade de Deus. Efésios 5, 15 a 17 diz assim: vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deixei em negrito para você perceber logo de cara que a Bíblia não diz que seria bom. Olha, seria excelente se você compreendesse a vontade de Deus. Olha, eu acho que te ajudaria bastante. Não. Ela coloca como mandamento: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, se é um mandamento, não é coisa para a gente ter como algo leve. Pelo contrário, é algo importante. E se é importante, então é melhor que nós saibamos disso, não é? Então, vamos prosseguir para que a gente entenda do que se trata. E quando a gente prossegue para ver do que se trata, muita gente tem confusão. Por exemplo, muita gente, quando vai falar de vontade de Deus, usa um chavão que você já usou inúmeras vezes ou já ouviu alguém usar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu ouvi esse chavão várias vezes. Antes de eu conhecer minha esposa, eu estava no seminário estudando para ser pastor e eu ainda não tinha nem casamento em vista. Eu lembro que isso era uma coisa que me entristecia. Eu falei assim: vou ter que enfrentar o ministério solteiro, que coisa triste. E aí tinha gente que tinha carinho por mim e falava: calma, Heber, fique tranquilo, eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não é? Por que as pessoas dizem isso? Por que elas querem falar esse tipo de coisa? A intenção é boa. A intenção é de conforto, confortar em meio à decepção, apelando para o cuidado de Deus. Por exemplo, digamos que você tenha um conhecido, um amigo, uma amiga que acabou de terminar um relacionamento. Frequentemente, quando as pessoas dão esse tipo de palavreado, elas querem confortar, dizendo assim: tenho certeza, ele não merecia você. Deus tem alguém melhor para você. Esse é o jeito da gente confortar alguém, não é? A gente promete coisas que a gente não sabe, mas a gente promete, não é? E a intenção é confortar. Só que tem um efeito colateral que eu acho perigoso. A gente acaba incitando o cristão a buscar o plano específico de Deus para a sua vida. Por que isso é perigoso? É porque não leva muito tempo para você notar que a Bíblia não tem detalhes específicos sobre a nossa vida. Ela não fala lá em 3 Coríntios que você tem que fazer isso ou aquilo. Não tem 3 Coríntios, é por isso que ela não fala. Não é? Caso você não soubesse, tá bom? Eu tinha que explicar. Mas isso é ruim, por quê? Porque incita você a buscar alguma coisa que você não acha de forma concreta. Então, qual é o pressuposto por detrás desse tipo de busca? É que é possível conhecer o mapa espiritual de nossas decisões. É possível você conhecer uma espécie de vislumbre do script. Eu costumo dizer que é um trailer. Sabe assim, aquele filmaço que vai sair no final do ano, mas aí lança no YouTube o trailer. Aí logo tem assim 24 milhões de visualizações. O negócio saiu ontem à noite, não é? Mas por quê? Todo mundo quer antecipar. Não dá para esperar. Vontade de Deus para muito crente é isso. É ter pelo menos um trailerzinho. Senhor, manda para minha caixa de entrada, vai. Aquele trailer em que você vai ter uma dica inicial de qual é o caminho que eu tomo, não é? Com respeito a casamento, seria aquela pessoa, ou pelo menos assim, está perto, está longe, para poder me sentir mais confortado, né? Mais confortada. Qual é a consequência disso? Como a Bíblia não trata de coisas específicas, de aspectos específicos da nossa vida, então deve haver outros meios de descobrir. E aí que a gente começa então buscar outras formas de descobrir essa vontade de Deus, tá? E isso é algo para a gente se preocupar. Por quê? Porque aí a gente vai perceber que a Escritura já não se torna mais suficiente para essas coisas. Lembra, eu não estou dizendo que as pessoas não tenham interesse de saber o que Deus quer para a vida delas. Elas vivem procurando a vontade de Deus. Só que não é necessariamente uma vontade que você abre aqui e lê. Pelo menos não é essa que as pessoas estão procurando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Embora não seja tão empolgante para muita gente. A boa notícia é essa aqui. Deus tem um plano maravilhoso para você. É verdade. E a Bíblia fala dele. Quer ver? Plano maravilhoso para a sua vida é esse aqui, ó. Deus realmente tem um plano maravilhoso para você.
E ele diz assim, Romanos 8, 28 a 30, é um texto bem conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente a gente cita esse texto para tentar confortar alguém que está assim, na pior. Mas não é isso que o texto está falando. Ele não está dizendo, sabemos que você não terá tropeços na vida. Não é isso que diz. Ele está falando de coisas inclusive ligadas à aflição. O contexto de Romanos 8 é de aflições. Ele fala, comparado com as coisas que eu tenho lá na frente, os sofrimentos desta vida são tranquilos. Então ele está falando de coisas que trazem angústia. Mas ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O bem é final. Porque ele vai explicar assim, e aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para ele ser o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Tudo isso ele explica numa ideia só, para você entender que o plano que ele tem para você é redentor. Ele tem um plano de te salvar, de te fazer igualzinho Jesus Cristo. Isso deveria ser o nosso conforto. Eu digo que deveria ser porque existe segurança. Olha só, os verbos do verso 30 estão todos no passado. E eles estão no passado por quê? Você já não foi glorificado. Mas fala assim, e aos que predestinou, a esses chamou, e justificou, e glorificou. É senso de certeza, por isso que é falado no passado. Tá? É para dar a você essa segurança de que é algo tranquilo, realizado, conquistado. Não há como nós não termos isso. Só que, essa é a parte triste. Esse plano não tem satisfeito muitos evangélicos. Infelizmente, crentes têm perdido o encanto por esse plano e buscado um outro lado do plano. Você fala, hã? Eu quero dizer assim, se eu chego e digo, Deus tem um plano maravilhoso para você, é te fazer a imagem de Jesus Cristo. Você dizer, que bom, pastor, esse eu já sabia. E aquele que eu estou buscando, que eu ainda não sei. Então, a verdade é que muitas pessoas têm buscado um outro lado do plano. E esse outro lado do plano é o seguinte. Crentes têm a impressão de que não têm experimentado o melhor de Deus para suas vidas. Não por culpa de Deus. Quem é crente e devoto e sério fala assim, não é Deus que é culpado. Eu acho que eu não tenho enxergado. Senhor, abre os meus olhos, me ajuda. Não é? Por não saberem esse plano, então eles se julgam menos espirituais. Sua espiritualidade tem sido abaixo de uma vida vitoriosa. Tem muito crente que, por não saber essas coisas, entra em estado de ansiedade, de angústia, porque ele não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas, olha só, nessas horas, a gente usa uma série de linguagem bem evangeliquez, assim, bem típico do nosso povo. Você já falou sobre o que Deus, eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, não é? Eu quero descobrir a vontade de Deus, quero estar no centro da vontade de Deus. Olha só, sou espiritual. Vou dizer para vocês que essas frases, elas trazem consigo algumas coisas complicadas. Eu vou explicar uma delas para você entender. Quando a gente fala assim, eu quero descobrir a vontade de Deus, você está usando a palavra errada. A Bíblia nunca ordena você a descobrir a vontade de Deus. Quem descobre é Ele. Você compreende. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você nunca descobre. Quem descobre é Ele. É por isso que Ele é revelador. Ele é que tira o véu. Ele é que descobre para você saber as coisas. Mas a gente usa as palavras erradas. E damos a impressão para as pessoas que elas têm que achar alguma coisa que não vai achar nunca. Nunca. Porque na verdade não era o propósito a gente achar. Mas a gente fala isso sem saber que estamos falando coisa que não é própria. Eis a razão de procurar em cursos ou gurus que de forma quase gnóstica, aqui essa palavra é para falar assim, conhecimento especial, né, misterioso, propõem fórmulas para conhecerem a vontade divina. Tem uma série de pessoas que vão dizer, não, é o seguinte, você tem que sentir assim, acontece assim, você tem que... E aí as propostas vão surgindo, e nessas propostas todas existem problemas. Agora, antes que você ache assim, nossa, o pastor Heber está pegando pesado, porque eu já fiz isso tantas vezes, não acho que seja ruim, eu entendo que isso é piedoso, então deixa eu explicar. Existe um elemento de santidade nisso, mas não tanto, tá? Santo, mas não tanto. Eu explico. Há um sentido em que é santo desejar conhecer a vontade de Deus. Imagina que legal, se alguém chega assim e fala, olha, sabe o que tem ocupado a minha mente, o meu coração? Eu quero conhecer a vontade do Senhor. Ótimo,
não é ruim. Só se preocupa em conhecer a vontade de Deus quem ama o Senhor, quem quer agradar o Senhor, não é? Afinal de contas, se alguém não está nem aí para isso, então o assunto não passa pela cabeça, então talvez ele tenha pouco interesse em saber o que é da vontade do Senhor. Tal desejo pode despertar mais oração, mais leitura bíblica, e por isso muitos consideram piedoso. Então existe um aspecto bom em querer saber a vontade de Deus. Por outro lado, essa mentalidade desenvolve uma espiritualidade perigosa, que sempre espera receber a confirmação do Senhor. Essa é uma frase que a gente fala bastante também. Quero receber uma confirmação, não é? Assim, é aquele momento místico em que Deus vem lá e aperta uma buzininha, aí você fala, senti que é isso aí, não é? Eu recebi uma confirmação. E lembra, a gente faz isso o tempo todo. Quando nós temos uma mentalidade de que Deus tem que comprovar algo. Por exemplo, tem gente que faz testes, não é? Teste do tipo assim, Senhor, se acontecer assim, 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 não é? Uma vez eu ouvi uma história de um cara que disse assim, pastor, quando eu estava a me casar, eu ainda era crente bem novo assim na fé, não sabia muita coisa de Bíblia, então eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor confirme se essa moça é a mesma que eu vou casar. Aí ele morava numa região assim, próxima de rios, disse que ele estava andando perto do rio assim, e aí ele viu um pedaço de madeira saindo do rio, ele falou, já sei, Senhor, vou chegar perto na beira do rio, vou pegar 3 pedrinhas, se eu acertar uma delas naquele pedaço de pau ali, é para eu casar com essa moça. E ele fez o teste com Deus, presta atenção, primeira pedrinha, errou. Começou a bater aquela gelada assim, que ele gostava da moça. Pegou a segunda pedrinha, falou, agora eu vou mirar esse negócio direito. Errou. Aí que ele deu uma aflição assim, não é possível. Ele entrou dentro do rio, chegou perto da madeira e jogou assim, ó, pá, acertei. História verídica. Veja, esse quer receber uma confirmação do Senhor. Ele quer saber que é essa mesmo. Tenho certeza que é essa, não é? Isso é ruim por quê? Porque desenvolve uma espiritualidade que é perigosa. Ela parece piedosa, mas na verdade ela incita ansiedade para uns e um subjetivismo para outros. Eu explico. Ansiedade para quem não está ouvindo nada. Imagina se uma pessoa foi ensinada assim, que Deus sempre tem que confirmar, e fala, pô, não estou sentindo a confirmação do Senhor. Uma vez eu falei sobre esse assunto, lá atrás, antes de eu escrever o livro, eu falei sobre esse assunto. Quando eu terminei, a moça falou assim, pastor, eu não dormi a noite passada, porque eu não consigo descobrir essa vontade. Esse negócio é um negócio que me aflige. Então tem pessoas que se sentem ansiosas exatamente porque não têm controle, não sabem ao certo o que vai acontecer, e isso lhes dá medo. Essa é a razão, essa é a raiz da ansiedade. Mas para outros diz, não, pastor, tranquilo, eu tenho sentido o toque do Senhor. O problema disso é que vira uma espiritualidade subjetiva. Ele sente o toque, você não. E aí? Entendeu? Nutre um subjetivismo que parece que Deus sempre fala comigo. E quando Deus sempre fala comigo, até a Escritura, até a Bíblia perde um pouco de valor, assim. Porque ela tá ali e tal, escrita antiga, mas Deus fala direto aqui, eu tenho um canal direto. Fala assim, Senhor, pode deixar. Então assim, para que a Escritura vai ser valiosa para alguém que recebe, comunicação direta? Então cria um subjetivismo perigoso, e a gente precisa cuidar para que isso não seja comum no nosso meio. Quais são os meios usados na busca? Então agora, ouça o que eu vou falar, sem ficar ofendido, tá bom? Que eu vou bater em todo mundo. Então se você se sentir ofendido, fique tranquilo, os outros vão apanhar depois. Então escute, mas você fica bravo comigo depois, tá bom? Agora só escute, por favor, para você aprender porque que isso é precioso. Aqueles que têm uma teologia mais pentecostal, como é que normalmente eles vão atrás da vontade de Deus? Quando eu falo pentecostal, eu estou me referindo àqueles que são raiz, se é que você me entende, né? Então o pessoal que vai atrás de profecias ou de sonhos e visões, eles estão buscando, atenção, uma coisa além das Escrituras. Não é que eles não amam a Bíblia é muito boa, mas como não tem 2 Coríntios, você vai para, entendeu? Para o extra, para o plus, assim. Então, sonhos, visões, profecias, são as coisas que às vezes nossos irmãos pentecostais utilizam para saber esse extra. Mas caso você ache que isso é coisa só de pentecostal, errado. Porque agora os tradicionais usam que tipo de meios? Circunstâncias. Quando a gente fala assim,
Deus abriu uma porta, tenho certeza que Ele está falando comigo. Imagina se Jonas pensasse assim, quando ele foi para Jope pegar um navio para Tarsis. Chegou lá, o navio estava lá. Olha só, acho que é Deus querendo que eu vá para Tarsis. Você conhece a história, você sabe por que não funciona. Porque ele estava desobedecendo explicitamente uma ordem de Deus de ir para Nínive. Mas veja, as coisas deram certo até que teve a tempestade. Ele chegou em Jope, entrou no barco, dormiu um sonão caprichado. Estava tudo dando certo. Então, a circunstância, ela é bem enganosa. Você entende o que eu quero dizer? Imagina que alguém diga assim para você, não, eu vou morar no exterior, eu peguei um visto de turista, mas eu vou ficar lá um pouquinho mais. E olha, Deus está abrindo porta, estou ganhando um dinheiro legal, estou ajudando a minha família aqui. A circunstância parece falar muito bem de que é vontade de Deus ele ficar. Só que ele não contou para você que ele está quebrando a lei ao fazer isso, né? Você percebe como circunstância é enganosa? Circunstância tem muito a ver com o que o nosso coração quer ler. O nosso coração quer interpretar como sendo vontade de Deus, tá? Então é por isso que circunstância é perigosa. Ou ímpetos espirituais, não estou sentindo, Deus está assim falando comigo. Esse é um meio comum, às vezes, em nosso contexto. Ou, estou na paz. Não, estou em paz, né? Eu não falo com meu irmão faz 2 anos, mas eu estou em paz. O que é isso, querido? Está em paz porque a sua consciência está cauterizada, é por isso que está em paz. Isso não é um meio santo, tá? Paz não é necessariamente sinal de que Deus diz, não é. Até porque nossa mente pode estar tão cauterizada que a gente está em paz com coisas que não são santas, que não são bíblicas, tá? Estou em paz não resolve. Estou em paz significa que você pode ser um pouquinho desmiolado e aí alguém precisa te ajudar e te dar um chacoalhão, tá bom? Mas esses são, atenção, sejam pentecostais, os meios, ou tradicionais, todos eles sofrem do mesmo mal. Todos eles, olha só, não acontecem por meios ordinários. Quando a gente quer saber, conhecer, compreender a vontade de Deus, nunca usam os meios ordinários, como Bíblia, oração. Sempre são uma forma de direcionamento imediato de Deus. E aí que mora o perigo. Por quê? Olha por que isso é perigoso e é antibíblico. Porque a Bíblia fala sempre sobre vivermos pela fé, mas quem quer esse trailerzinho antecipado, quer viver por vista, não viver por fé. É uma maneira gospel de ter tarô, entendeu? Porque assim, quando a gente quer antecipar essas coisas, é na verdade uma bola de cristal, só que gospel, não é? Então assim, é perigoso que a gente deixe esses caminhos nos tomarem o coração. Agora, algo que eu não falei até agora, mas faria sentido para você entender. Por que a gente busca saber detalhes na nossa vida lá na frente? A gente quer saber qual é a vontade de Deus. No fundo, quando a gente fala, eu quero saber qual é a vontade de Deus, quero descobrir a vontade de Deus, a gente gostaria que Deus nos desse o caminho para a gente não tomar uma escolha errada. A gente quer ser poupado de sofrimento. Pensa bem, vamos supor que você é um jovem que está para decidir coisas importantes da sua faculdade ou da sua profissão. Você tem caminho A e caminho B como opção. Você fala assim, Senhor, quero muito fazer a tua vontade, me direciona. O que na verdade você quer? Que Deus diga lá na frente, ó. Sopra assim, Aí você fala, Senhor, obrigado. Aí eu vou para o caminho A, eu vou pegar esse emprego, eu vou para essa faculdade. Mas o problema com isso é que a gente acaba desejando que Deus diga para a gente que tem um caminho que dá certo. Inclusive a gente raciocina tanto desse jeito, que se as coisas começam a dar errado, você fala assim, não era da vontade de Deus, tá vendo? Não é? A gente não fala assim? Não era da vontade de Deus, tá? E aí, ó, tá explicado. Se fosse da vontade de Deus, não dava tão errado. Por que dá errado? Porque não é da vontade de Deus. Então, a gente tem essa mentalidade de que a vontade de Deus, nossa, vai tudo tranquilinho, não tem lombada, não tem buraco, caminhozinho tranquilo. A gente tem essa impressão. Errado. Por que é errado? Porque os escritores bíblicos sempre prepararam os cristãos para uma vida difícil. De que seguir a Cristo é espinhoso, é carregar a cruz. Mas a gente quer ser poupado de sofrimento. E daí que está uma maneira equivocada de conhecer a vontade de Deus. Quais são as implicações negativas dessa busca? Olha por que eu estou falando contra isso no começo dessa palestra. Olha porque eu estou preocupado com isso. Primeira implicação negativa, é uma visão distorcida de Deus.
Deus parece brincar de esconde-esconde com a sua vontade. Imagina você, ó, quero ver se você descobre. Gente, ao fazer isso, embora eu sei que você não tenha intenção, a gente está ensinando sobre um Deus que esconde coisas de você e que você tem que tentar adivinhar. Olha que mal. É brincadeira assim com criança pequenininha, que a gente fala assim, alcança, vai, pula aqui, pula. Sabe assim, que você quer judiar de criança pequenininha? Parece que Deus está fazendo isso, que você não vai descobrir se Ele não te falar. Mas a gente acabou criando uma visão distorcida de Deus. Porque se Deus é o revelador, então Ele não pode esconder coisas e pedir para você achar. Quem revela é Ele, quem mostra é Ele. Então, quando a gente fala de uma vontade escondida que eu tenho que descobrir, dá a impressão que ela está lá, Deus quer que você ache, mas Ele não te dá nenhuma pista. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Deus acaba sendo distorcido. A gente ensina um Deus diferente para as pessoas. Elas não ficam aliviadas em saber que o que Deus quer que eu faça, Ele mostra para mim na sua palavra. Não, ela fica angustiada. Porque o que Deus quer para a minha vida, Ele fica escondendo. Então, eu sei que você não quer fazer isso, eu sei que você não tem essa intenção, mas a gente acaba disseminando uma visão errada de Deus. Deus não é mostrado como Ele se mostra na palavra. Olha que visão errada das Escrituras. A impressão de que conhecer as Escrituras não basta para agradarmos a Deus. Sabe bem a Bíblia, viu? Pena que ele não descobriu a vontade de Deus. O cara conhece muito de Bíblia, mas assim, a vontade de Deus está um pouco difícil. É estranho, não é? Lógico que é estranho. Porque a gente está dizendo que a Bíblia não basta. Ela é muito boa. Assim, dá uma ajuda legal de vez em quando. Mas, se você não tiver esses meios fantásticos de descobrir a vontade de Deus, você não chega lá. Então a gente acaba criando uma visão deturpada, distorcida das Escrituras. E uma visão distorcida da vida cristã. Fazer a vontade de Deus é algo incerto. Você faz e fala, vamos descobrir daqui a 2 anos. Imagina alguém querendo abrir um negócio. Fala, Senhor, por favor, mostra qual é a tua vontade. Aí ele vai lá e aluga um ponto naquele lugar caro da cidade, mas vou investir, Deus vai abençoar. Faz um culto na inauguração, né? Distribui folheto para cada pessoa que vai comprar lá. Aí ele começa a dar vontade de Deus. Daqui a 2 anos ele está por aqui de dívida. Senhor, não era da tua vontade. Imagina que angustiante. E tem muito crente que faz isso com um coração sincero, eu sei. Mas é teologia ruim, que o angustia, porque ele tem uma visão distorcida de vida cristã. Como se vida cristã fosse, a vontade de Deus é o que vai dar certinho. O que não deu certinho não era da vontade de Deus. Essa é uma visão distorcida de vida cristã, tá? Ela gera ansiedade. E ela aumenta o peso da responsabilidade por decisões erradas. Sabia que você tinha escolhido a profissão errada, por isso que você tem 40 anos e é infeliz. Já pensou que horrível? Alguém fala assim, puxa, 20 anos atrás eu escolhi a profissão errada, agora eu sou um infeliz. Eu conheço várias pessoas que às vezes resolvem mudar de rumo drasticamente mais tarde na vida. E a impressão que a gente tem é que ele errou até então. Mas por que que até o mundo, presta atenção, até o mundo reconhece que alguém começou como office boy, depois se tornou funcionário do departamento supervisor, se tornou gerente, depois sócio e hoje ele é o CEO da empresa. Ninguém fala assim, nossa, o cara errou até chegar a CEO. Ninguém fala isso. Ele mudou de funções, aí todo mundo diz, não, ele cresceu na empresa, é assim que a gente fala. Bem, se ele mudou tanta coisa para chegar lá em cima e a gente vê como virtude, por que nós temos a impressão que você trabalhar com uma coisa uma época e depois mudar errou? Errei a vontade de Deus. Caramba, 20 anos com a mesma coisa, não era a vontade de Deus. Mas a gente nutre esse conceito. E pesa sobre os nossos ombros essa ideia de decisão errada. Então, já que a gente tem muita confusão sobre esse assunto, eu queria só começar a lhes ajudar. E eu estou dizendo começar, não é demagogia, eu estou falando que é um assunto rico e tem bastante coisa, e hoje eu vou dar só um pedacinho que eu acho que pode nos ajudar. Eu quero que a gente pense um pouco sobre essa distinção que vários teólogos do passado trabalharam com ela. Dizendo que a Bíblia às vezes trata da vontade de Deus como uma coisa que está revelada, e às vezes como uma coisa que é secreta. E a gente precisa entender qual é a nossa relação com as coisas que estão reveladas e qual é a nossa relação com as coisas que estão secretas. Então, como a secreta é aquela que normalmente nós temos mais vontade de saber, vamos começar com ela, tá?
Vamos começar com a vontade secreta, já que a gente estava assim, com vontade de sabê-lo, né? Afinal de contas, ela é secreta. O que é a vontade secreta que eu preciso anunciar a você de cara, já para frustrar você? Se eu sair daqui hoje frustrado, achei que o pastor ia me mostrar a vontade de Deus. Vou dizer para você que se ela é secreta, não é para você saber. Quando os teólogos falam que é secreta, não é para você descobrir, ela é secreta porque Deus esconde, tá? Já pensou se Deus falasse para você quando você ia morrer? Já pensou se Deus falasse assim, você vai perder a pessoa que você mais ama dia tal? Que angustiante que seria. Você percebe como quando Deus faz isso, Ele não está fazendo mal para você. É porque tem coisa que Ele acha que Ele sabe que você não precisa saber. Ele quer que você viva descansando nele, confiando nele, e não necessariamente mapeando o mundo. Deixa que Ele faz, você não precisa fazer. Então, tem coisas que são escondidas. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, por exemplo, os preceitos de vida, por preceito estou falando assim, os mandamentos, as regras de Deus, estão reveladas na sua palavra. Deus não tem nada assim que é regra de vida, que Ele diz, vamos ver se você descobre. Não. A razão de nós amarmos a Bíblia e estudarmos a Bíblia é porque ela tem tudo aquilo que nós precisamos saber com respeito aos mandamentos de Deus. Ela tem tudo sobre o que Deus vai fazer? Não. Ela tem um pouco sobre o que Deus vai fazer. Futuro, inclusive. Mas ela não tem muitas das coisas que Deus vai fazer. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente. Mesmo quando a gente tem ajuda assim, especial na oração. Né? Tem pessoas que buscam assim, uma ajuda especial. Né? Assim, uma força que vem do além. Esse menininho aí está buscando o colega dele. Bem, um pouco sobre essa vontade secreta. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Está vendo Moisés ensinando isso? Deuteronômio 29. Ele estava falando assim, gente, as coisas secretas pertencem ao Senhor. Não vá tentar descobrir, não é para você, é para o Senhor. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E do que ele está falando? Ele está falando da lei que ele está escrevendo. Ele está escrevendo os livros da lei. E é para a gente cumprir. É por isso que essa lei era repetida para Israel a cada 7 anos. As pessoas não carregavam a Bíblia no celular. Elas não tinham o privilégio de carregar o código de leis. Mas os sacerdotes tinham a obrigação de ensinar o povo rotineiramente. Por quê? Era para cumprir todas as palavras dessa lei. Tá? Então é isso que Moisés está ensinando. Tem coisas que a gente tem que saber. É o que está revelado. O que não está revelado, não procure saber. Pertence ao Senhor. Tiago 4,14. Olha que interessante. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece e logo se dissipa. O que Tiago está confrontando? Aqueles que fazem planos certos, do tipo assim, conta comigo, estou lá, certeza, mano, não vou falhar. Né? E Tiago estava dizendo assim, o que você pode falar sobre isso? Você não sabe o que vai acontecer. Como é que você diz assim, não, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, a gente vai passar lá um ano, vamos negociar, não ter lucro. Você não sabe, você não sabe. Você não sabe o que vai suceder amanhã, que é a vossa vida. A sua vida é passageira como uma neblina. Tiago não está dizendo, atenção, Tiago não está dizendo que a gente não pode fazer planos. A Bíblia não é contrária a gente a organizar a nossa vida, fazer planos. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que quando a gente constrói um edifício, a gente calcula. E ele exortou a fazer isso, usou até isso como analogia para ensinar realidades espirituais. Mas o que ele está nos confrontando é com essa ideia de certeza. Eu me lembro quando eu estava crescendo, que quando meu pai ia assistir jornal hoje, né, passando assim mais ou menos naquela hora do almoço, assim, tinha uma âncora que, terminando o jornal hoje, ela sempre dizia assim, nos vemos amanhã, com certeza. Aí sexta-feira, nos vemos na segunda, com certeza. Meu pai uma vez assistindo disse assim, essa mulher vai morrer no domingo. Só para ela entender que não é com certeza, não é? A gente não tem controle dessas coisas. Essas coisas fogem ao nosso controle. Elas são vontade secreta. Quantas vezes a gente faz planos que são bons, não são ruins, e Deus vai lá e torna isso impossível.
Você tinha planejado, era tão legal, você ia fazer aquele passeio, aquela viagem, aquele piquenique, aquele acampamento, qualquer outra coisa que você sonhava fazer, e Deus falou, não vai. Não é? Simplesmente cortou o seu barato. Ele tornou isso inviável. Agora, isso é para a gente entender que a gente não tem controle. Não é necessariamente para a gente descobrir se aquele dia vai dar certo ou não. Qual é a nossa relação com a vontade secreta? Então, a Bíblia proíbe procurarmos saber o amanhã através de meios pagãos. Está muito explícito na Bíblia. A Bíblia proíbe, por exemplo, no Antigo Testamento, procurar cartomantes, adivinhos, astrologia, esse tipo de coisa, para que a gente não confie no poder revelador de outros deuses. Israel tinha que sempre aprender revelação do seu próprio Deus, e nunca de outros deuses. Mas também, a Bíblia não promete dar-nos conhecimento do mesmo, isto é, desse amanhã, através de meios cristãos. Sonhos, como eu mencionei, ou falar ao nosso coração. A gente quer que Deus fale ao nosso coração, que dê aquela aquecidinha, que você diga assim, o Senhor falou comigo, não é? Mas Deus não promete isso. A gente pode inventar isso, mas não tem nenhum lugar na Bíblia em que Ele promete fazer isso para você. Ele revela as coisas que você precisa saber, mas Ele não diz que vai confirmar no seu coração. Isso é teologia nossa. Inclusive, pasmem, você pode ficar triste, isso é uma teologia muito mais pagã do que cristã. Por quê? Porque o pagão diz, olhe para dentro. A Escritura diz, olha para fora. Você percebe qual é a única pessoa neste ambiente que você não enxerga? Você mesmo. Seus olhos foram voltados para fora. Ela fala para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela nunca fala para você se amar. Ela parte do pressuposto que você se ama. Ela não ordena isso. Tá? A Escritura então, ela não fala assim, siga o seu coração. Isso é coisa de gente descrente. Tá? Isso é coisa de gente descrente. O cristão não segue o seu coração. Ele suspeita do seu coração. É por isso que ele segue as Escrituras. Então, às vezes a gente dá uma cara cristã para uma coisa que não é cristã. Não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazê-lo é agir como os descrentes, inquietos por conhecer o amanhã. Então, essa é a vontade secreta, tá? E a vontade revelada? Bem, não é difícil. A vontade revelada diz respeito, mormente, isto é, na sua maioria, aos preceitos do Senhor. Quando eu falo vontade revelada, eu estou falando desse livro aqui, ó. O que tem nesse livro? Principalmente aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas não só aquilo que a gente deve fazer, tem também alguns decretos de Deus. Por exemplo, a gente sabe que Jesus Cristo vai voltar. Isso não tem nada a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que a gente espera, aguarda. É decreto de Deus, está escrito, Jesus vai voltar. E junto com esse decreto, tem outras coisas que a gente sabe, porque ele antecipa um pouquinho, mas apenas para nutrir nossa confiança de que ele vem nos buscar. Ele não fala muito sobre isso. Então a Escritura fala principalmente sobre o que a gente deve fazer enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, tá? Ela está revelada na Bíblia Sagrada. Você deve se debruçar em cima dela, não significa dormir, tá? É debruçar em cima dela no sentido de estudar, de conhecê-la bem. Então, olha que interessante, voltando agora para o texto que a gente leu no começo. Quando fala assim, procurar e compreender qual a vontade do Senhor, não é uma coisa escondida que Paulo está exigindo você saber. Ele está dizendo assim, ó, entenda bem isso aqui, ó. Conheça bem isso aqui. Ele falou para Timóteo que tinha que manejar bem este livro, tá? Então ele não está falando de uma coisa escondida, ele está falando daquilo que foi revelado. Olha só, 1 Tessalonicenses 4. Esse é um texto legal para você chegar para alguém e falar assim, ó, Deus me falou qual é a vontade dele para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. E é isso mesmo. Está explícito na Escritura. O que ele quer para você? Que você seja santo. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Que você seja santo. Não é se você vai para a faculdade A ou para a faculdade B. Contanto que você seja santo, seja A ou a B, não desagrada os preceitos dele. O que ele quer é que você seja santo. Se você vai para na cidade A ou na cidade B, vai pegar o emprego A, emprego B, contanto que você não transgrida a lei de Deus, você faz a vontade do Senhor. Porque a sua vontade, qual é que é? A vossa santificação. Então, essa é uma coisa que parece que desmistifica. Ficou fácil agora, pastor. Não, não é tão fácil assim. É mais fácil falar do que fazer, né?
mas isso ajuda a gente a tirar um pouco da névoa, daquela neblina que parece que confunde a gente com respeito a conhecer a vontade do Senhor, tá? Então é importante que a gente saiba disso. A vontade de Deus é a nossa santificação. Bem, qual é a nossa relação com a vontade revelada? Como é que a gente deve se relacionar com ela? Primeiro, procure conhecer o que Deus quer. Aqui Deus quer significa o que Deus ordena você fazer. A sua santificação é um exemplo disso, não é? Ou quando a Bíblia fala assim, orai sem cessar, está falando da vontade revelada. Ele quer que você seja alguém que ore constantemente. Esse é o preceito de Deus. Procure conhecer isso que Deus quer para a sua vida no sentido de o preceito. Conheça bem as Escrituras para que você saiba aplicá-la para todas as áreas da sua vida. Esta vontade Deus exige que eu conheça. Presta atenção no que eu disse na frase do meio. Conhecer as Escrituras não significa que Deus diz para você o que você tem que fazer. Conhecer as Escrituras significa que ela vai te tornar sábio para você saber o que tem que fazer em determinada situação. Eu costumo dizer que é assim, ó, Deus trata você e eu, através das Escrituras, esperando que você amadureça. E quando alguém amadurece, quando alguém cresce, você não diz mais exatamente o que tem que fazer. Você só pega em princípios, você exorta a coisas que são gerais. Por exemplo, quando a criança tem 2, você tem que falar assim, ó, meu filho vai escovar dente. Vai escovar dente. Mas quando tem 21, não dá para falar para escovar dente, né? Não pega bem. Quando tem 21, você espera que a conversa seja outra. Seja ligada a princípios, seja ligada a direcionamento, seja ligado a valores, aquilo que a gente preza, o que é mais importante. A conversa ganhou outro patamar. Eu estou dizendo isso porque quando a gente quer aquele e-mail na nossa caixa de entrada, né, vindo do céu, em que Deus diz exatamente o que é para fazer, a gente está pedindo para Deus continuar mantendo a gente imaturo. Você entende o que eu quero dizer? Querer saber exatamente o que fazer vindo de Deus é pedir para Deus tratar a gente dizendo, vai escovar dente, menina. Enquanto que Ele quer tornar-te sábio, para que os preceitos da palavra façam sentido. Você diz assim, por que você resolveu não fazer essa viagem internacional fantástica que a faculdade abriu oportunidade para você? Ah, olha, estava empolgado, viu, mas minha mãe adoeceu. Eu acho que eu tenho que ficar aqui cuidando dela. Puxa, que legal. A Bíblia não diz que você tem que deixar de ir para a viagem e ficar cuidando da mãe. Mas a pessoa que tomou essa decisão, ela fez baseado em valores que ela aprendeu com a Escritura. Você entendeu o que eu quero dizer? É isso que é ser sábio. E isso é tão importante porque evita a gente fazer pergunta tola. Às vezes a gente faz pergunta tola. Vou te pegar agora, tá? Você vai ficar triste, mas vamos lá. Pergunta tola. Olha só, conhecer essa vontade evitará perguntas tolas. Será que é a vontade de Deus que eu proceda corretamente no namoro? Será que é a vontade de Deus que eu me divorcie? Assim, será que Ele quer? Sério? Mas às vezes tem gente que faz esse tipo de pergunta. Sabe, eu costumo dizer que pergunta tola é aquela que a gente pergunta assim, é pecado? Você devia saber se é pecado, porque se é pecado está aqui, ó. Tá? Você pode ter dúvidas com algumas coisas que são mais complexas. Olha, eu estou pensando tal, mas coisas que estão explicitadas na Escritura. Será que é vontade de Deus que eu ame aquele meu inimigo? Será que Deus vai me perdoar se eu me juntar com meu namorado? Essa é uma pergunta séria, mas ela acontece com frequência. Sabe o que a pessoa está querendo dizer? Ela está calculando o custo, dizendo assim, será que eu tenho crédito para isso? Será que Deus perdoa esse tipo de pecadão? É horrível que a gente faça isso, mas a gente faz. As pessoas fazem isso. Elas querem dizer assim, será que Deus diz, tudo bem, vai? Então, esse tipo de pergunta tola é de quem não conhece a vontade revelada. É de quem não conhece a vontade revelada. E ela é muito frequente na vida de quem é infantil. E agora eu estou falando com jovens na expectativa de que Deus faça vocês crescerem em maturidade. Eu queria que vocês dissessem como o autor do Salmo 119, ele fala assim, sou mais sábio do que os meus conselheiros, porque eu medito na tua palavra. Ele é jovem, os seus conselheiros são mais velhos, mas ele é mais sábio do que eles, porque ele medita na sua palavra. Então é isso que a gente tem que buscar. Você, com a idade que você tem, não tem que ter experiência. Quando o mercado de trabalho fala para você assim, não, nós estamos procurando alguém com experiência, eu sei o que eles estão procurando. Alguém que já seja rodado, mas eu quero que você entenda, é mais precioso ser sábio do que ser experiente.
tem muita experiência que a gente gostaria de passar uma borracha na nossa vida. Não foi legal, não é? Nosso histórico está cheio de canetada assim que a gente gostaria de riscar, de apagar. Ser experiente não é o melhor, ser sábio é muito bom. Ser sábio é muito bom. E é isso que a gente tem que aprender a ser, sábio, porque a gente medita na vontade revelada. Então agora eu quero terminar a nossa palestra fazendo o quê? Essa foi uma aula rápida sobre vontade de Deus, mas para a gente aprender uma coisa. Como é que a gente busca orientação nas coisas que a Bíblia não diz explicitamente? Isto é, a gente pode esperar que Deus nos guie quando a gente vai escolher com quem namorar, com quem eu devo me casar, se eu devo ter filhos. A gente pode buscar a orientação do Senhor? Claro que pode. Mas como é que isso tem que ser feito? Como é que a gente tem que fazer isso? Tá? Então, o que eu estou colocando inicialmente é, não procuramos saber a vontade encoberta do Senhor, mas buscamos a sua direção para situações específicas de nossa vida. Então, a gente não busca saber a vontade do Senhor com respeito a quem vai ser meu cônjuge, né? Quem vai ser o meu marido, minha esposa, porque Deus não fala. Eu lembro, e eu estou enfatizando aqui, Deus não promete fazê-lo. Talvez tenha algum de vocês que diga assim, não, Deus me falou, eu tenho certeza. E se você quiser nutrir isso, eu só tenho uma coisa a te dizer que é muito ruim, e eu vou dizer isso com amor, porque eu não quero te ferir sem fazer você crescer, eu quero que você cresça. Dizer que Deus te falou dá a impressão de maturidade, não é, Ele te falou para escovar dente. Entendeu? Quando na verdade você devia ter feito uma decisão sábia, de quem entendeu pela palavra de Deus, o que é certo, o que é prudente fazer. É isso que a gente tem que buscar, tá? Então nessa hora nós precisamos de sabedoria. E eu quero gastar o resto do nosso tempo mostrando 4 caminhos de sabedoria, e aí a gente vai aplicar isso no que diz respeito a casamento. Tá bom? Aí a gente vai gastar o resto do nosso tempo falando disso. Então, quais são esses 4 caminhos de sabedoria? Então, eu listei eles assim. Primeiro deles, o caminho da reflexão. Por reflexão, eu quero dizer assim, a gente tinha que entender, não é só que a gente tem cachola, que a gente tem mente, cabeça, não é isso. É que a Bíblia fala sobre meditar, não é? Meditar significa refletir em alguma coisa da Escritura. A gente tem que ponderar. E a Escritura ensina a gente a fazer isso. Ela fala sobre arrazoar, para ver se isso é razoável, se isso é justo, se é um bom caminho. A gente tinha que aprender a fazer isso. Não me esqueço de uma história de uma família nos Estados Unidos, com o tempo que eu e minha esposa moramos lá. E eles tinham um cenário assim bastante complexo. A esposa tinha tido um primeiro casamento em que ela tinha um filho mais velho, que por razões legais não podia sair do estado. E ela tinha se casado de novo, e eles, esse novo casal, tiveram vários filhos, e o pai estava desempregado há muito tempo. Então, uma família grande, desempregado, estava angustiado, porque faltava dinheiro para as coisas até mais básicas, e ele recebeu uma bela proposta de emprego, fora do estado. Aí, o dilema dele foi, se a gente for, eu vou ter sustento para todo mundo, mas a minha esposa não vai conseguir mais ver o filho mais velho dela, porque por questões jurídicas ele não podia sair. Se a gente ficar, esse relacionamento se mantém, mas a gente continua no zero. E aí? E aí? E olha que interessante, ele contou isso para mim, e ele disse assim, Heber, eu fiquei tão angustiado. Mas sabe, eu sentei com um pastor amigo meu, e ele começou a colocar na mesa assim, vamos ver os prós e os contras da primeira decisão, ou da segunda decisão. E ele disse que à medida que o amigo dele conduziu ele a refletir, ele disse assim, parece que tiraram tudo que anuviava minha visão, eu enxerguei. Ele falou assim, parece que fizeram assim. Eu falei, claro, é verdade, é isso mesmo. Refletir tem a ver com ponderar sabiamente, olhar para princípios bíblicos e pensar o que devemos fazer. Um segundo caminho de sabedoria é o caminho do aconselhamento. A Bíblia fala que a sabedoria na multidão dos conselhos. É claro que não é conselho de qualquer um. A Bíblia registra a famosa história de Roboão, um dos filhos de Salomão, que quando se tornou rei, não ouviu os conselheiros do seu pai, mas ouviu os seus amigos, seus companheiros, seus parças, né? E aí quando ouviu os parças, foi mal, porque a história é assim, caso você não se lembre. Salomão foi o rei que construiu o maior, vamos chamar assim, império que Israel já teve.
Nenhum rei teve tanta riqueza e controlou um reino tão grande. Davi conquistou através de guerras, mas foi no reinado de Salomão que foi o maior terreno governado por Israel, de toda a história de Israel. Então Salomão, para construir aquele império, acabou cobrando impostos pesados do seu povo, para poder manter aquilo. Pois bem, quando Roboão entra em cena, os conselheiros do pai falam assim: Roboão, se você aliviar os impostos, você vai ganhar o povo. O povo vai falar assim: poxa, está aí um menino sábio, esse menino cresceu, amadureceu. Faça isso, seu pai pesou muito a mão sobre o povo. Você poderia dar uma aliviada e você vai ganhar o coração do povo. Aí os amigos dele falaram assim: cara, se você fizer isso, vão falar que você é frouxo. Vão falar que você é frouxo, que você não tem pulso. Mostra para eles que você tem pulso. Então, ele usa uma frase famosa, ele ouve os amigos e diz assim: se vocês acharam que vocês sentiram o peso da coxa do meu pai, pois a coxa do meu pai é como o meu mindinho, vocês vão ver o que é pesar a mão sobre vocês. E com isso Roboão racha o reino e nunca mais volta a ser um. Oficialmente falando, nunca mais volta a ser um. Olha o que é ouvir conselho tolo. Então, quando a Bíblia fala sobre sabedoria estar na multidão dos conselhos, significa que você tem que ouvir gente sábia. Mas às vezes não é uma conversa que resolve o nosso dilema. Você conversa com um, com dois, com três, com quatro, você fala: nossa, agora acho que sabe quando você se sente mais preparada para tomar decisão? Você fala: acho que agora deu. Acho que eu estou sentindo mais convicto de que é isso aí, eu tenho que tomar esse caminho aqui. Porque fulano falou isso, aí depois o outro também falou um negócio lá. Teve um negócio que ele falou que eu achei um pouco complicado, eu não estou muito certo. Mas é assim, conselho é assim mesmo. A gente ouve um, pondera, ouve outro, pondera, tá? E aí você fala: agora eu sinto que homens e mulheres sábias me ajudaram a tomar essa decisão. Então esse é o caminho do aconselhamento. O terceiro caminho é o caminho da suspeita. E aqui tem a ver com o nosso interior. A gente tem que ter suspeita daquilo que nós queremos fazer, porque às vezes nossas razões são escondidas até de nós mesmos. Por exemplo, quantas vezes você já admitiu para o seu amigo que você é egoísta? A gente não faz isso com frequência. Você pode ter falado uma vez ou outra, mas a verdade é que a gente sempre pensa em decisões, muitas vezes baseado em nossos próprios interesses. Ele é egocêntrico. Esse coração é egocêntrico. E às vezes a gente vai tomar uma decisão que a gente está pensando prioritariamente na gente, ao invés de pensar em pessoas que estão ao nosso redor. Então o que eu quero dizer é que uma das maneiras da gente se tornar sábio é suspeitar do nosso coração. Por exemplo, vamos supor que você recebe uma proposta de emprego bem interessante, que financeiramente vai te dar assim um up legal. Você fala: uau, eu nunca ganhei isso tudo. Senhor, mas será que eu estou sendo assim muito ganancioso? E você pergunta para alguém, fala assim: fulano, você acha que eu devo pegar esse emprego? Eu acho que você deve. Por quê? Não é porque você vai ganhar dinheiro. É porque lá eu acho que você vai ser útil. Porque você sabe fazer, a sua qualificação ela é muito boa. E você deve fazê-lo tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para que você entenda que às vezes a gente tem que suspeitar do coração, é importante fazê-lo. Porque se a gente só seguir o coração, você vai fazer bobagem. É o que a gente faz quando se divorcia. Ele segue o coração e diz: não te amo mais. É seguir o coração. Deus quer que eu seja feliz. Eu segui o meu coração. Seguir o coração sempre é bobagem. E só não é quando ele está cheio da palavra de Deus. Mas nesse caso a gente ainda precisa do auxílio de outros e suspeitar de nós mesmos. Então o caminho da suspeita é necessário para que a gente seja sábio. Por último, o caminho da espera. Sabedoria não vem assim. Na maioria das vezes leva tempo. E tem certas decisões que a gente gostaria muito que fossem resolvidas rapidamente, até porque a gente fica ansioso pra caramba. Mas é possível que Deus, para trabalhar o seu caráter, vai te deixar um pouquinho confuso por um tempo. E por um tempo mais. E por um tempo mais. E por um tempão. Até a hora que você realmente tiver que tomar aquela decisão. E esperar é bom. A Bíblia fala muito disso. Entenda, esperar não é inércia, tá? Esperar não é isso aqui, ó. Quando fala assim, a minha alma espera no Senhor, não tem a ver com não faz nada. Senta no sofá e bota o pé para o alto. Não é isso. Diz respeito a ela aguarda no Senhor. Ela faz certas coisas, mas ela sabe que o que ela faz não resolve tudo. Então ela faz o quê? Ela aguarda no Senhor, ela descansa. Isso é esperar.
E eu estou dizendo que o caminho da espera é um caminho de que muitas vezes sua decisão não fica assim tão segura. Vai ter momentos em que você toma uma decisão na vida e você fala assim, e aí, você fez? Fiz. Foi bom? Vamos ver, né? Acho que sim, eu espero. E não fica claro logo de cara. Você tem que esperar. Você tem que aguardar. E você tem que confiar no Senhor. Então, o caminho da espera é um caminho de sabedoria. Eu quero tomar esses 4 caminhos e a gente gastar então esse finalzinho aplicando para esses passos, as decisões do nosso casamento. E eu quero, antes de colocar os 4 passos, que vai ser o finalzinho da minha palestra, eu quero falar de algumas coisas que eu acho que são perigosas, que são pressupostos perigosos. Olha só o que eu quero dizer por pressupostos perigosos. Eu vou aqui falar de coisas que a gente normalmente diz ou ouve de pessoas, mas que não são muito prudentes, tá? Olha só, primeira coisa. Normalmente quando a gente fala de casamento, a gente nem sequer questiona se deve casar. Nós já partimos direto para com quem eu devo me casar. Numa conferência intitulada Com Quem Será, o pastor Eber agora vai chutar o balde. Quando eu esperava conhecer a minha esposa, e eu queria muito casar, e esse desejo é lícito, ele não é errado, uma vez eu encontrei um texto na Bíblia que foi assim, conforto para mim. Provérbios 19:14 fala, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Eu sou filho de Deus, se é herança do Senhor, significa que eu vou receber, não é? Pensei assim, a casa e os bens vêm como herança dos pais, do Senhor a esposa prudente. Eu sou filho de Deus, então ele tem uma esposa para mim. Tá. Falei, maravilha. Conversei com meu pai, falei, pai, ó, tô super legal, tal. Meu pai é pastor. E aí que é o problema, meu pai é pastor. Ele entende o que Provérbios ensina. E ele falou uma coisa para mim, na época eu era seminarista, e eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, filho, você lembra, né? Provérbios não é um livro de promessa. Ai. Ele estava certo. Provérbios não é um livro de promessa, não é um livro de matemática. Ele é um livro de sabedoria. Ele fala assim, que quando a gente recebe coisas do Senhor, a gente recebe coisas boas, a gente fala assim, é o Senhor quem me deu essas coisas. Então ele está falando das coisas como normalmente elas acontecem, e não infalivelmente. E a verdade é que eu não posso chegar para todo mundo que está solteira ou solteiro e dizer assim, tenho certeza que Deus tem alguém para você. Não é verdade. Esse tipo de encorajamento parece amoroso, mas ele não é amoroso. Ele promete o que você não tem garantia para dar. Pensa comigo, você deve conhecer alguém pelo menos, talvez alguns, né? Vários, é possível, que ainda não conheceram a tão amada pessoa. E desejar isso não é errado, mas não é verdade que o Senhor garante para nós. Não é verdade isso. Eu falei que eu ia chutar o balde, mas eu quero fazer isso para o seu bem. Por quê? Porque continue desejando se você espera encontrar alguém. Mas, por favor, nunca prometa o que Deus não prometeu. Isso, assim, gera expectativas erradas da pessoa. Tem gente que pode se decepcionar com Deus por causa da sua promessa infundada. Deus não me deu. Meu amigo falou lá, aquele que vai na igreja batista lá o tempo todo, aquele bem crentão lá, falou que Deus tinha uma pessoa especial para mim, não veio. Não chegou. Então, entenda bem. Perguntar se a gente deve casar não é uma pergunta ruim. E alguém que talvez esteja solteiro ainda, não deve ver como algo insensato. Dizer, Senhor, talvez eu não deva casar e me faça tranquilo e descansado em Ti nisso. Inclusive, sabe uma coisa que a gente perdeu de vista? Isso aqui, ó. Erroneamente achamos que ficar solteiro é ruim. 1 Coríntios 7 foi escrito para dizer para você que não é. Inclusive, uma das frases mais legais de 1 Coríntios 7 diz assim, o pai que casa a sua filha faz bem, mas o que a mantém virgem faz melhor. Você fala, o quê? Paulo, é porque você não era casado, por que você diz uma coisa dessas? Mas por que Paulo está dizendo isso? Entenda agora comigo. O ensinamento dele é muito sábio, é verdadeiro, é bíblico. Presta atenção. O que Paulo está querendo dizer é, se você tem vontade de casar, é justo, case, não há nenhum problema com isso. Mas se alguém permanece sem estar vinculado a outra pessoa, ele serve ao Senhor sem impedimentos.
No contexto, Paulo está explicando que quem casa serve tanto o seu lar, sua esposa, o seu marido, como ao Senhor. Mas é lógico que não dá para ficar servindo o Senhor e despreocupado com as coisas do lar. Tem muito crente no Brasil hoje que adora fugir de casa e servir na igreja. Principalmente em igrejas que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É verdade, tem maridos descrentes que odeiam a igreja porque a esposa parece que nunca está em casa, sempre está na igreja. Paulo ensinou que quando você casa, você tem que servir o seu lar. É mandamento do Senhor. Só que se você tem que servir o seu lar, é óbvio que você está dividida. E se você está dividida, você não serve desimpedidamente. Quem está solteira, serve desimpedidamente ao Senhor. Paulo disse isso porque ele entendeu que isso é santo, é bom. E eu estou dizendo essas coisas para um grupo de jovens, porque vocês, influenciados pelos pais de vocês, foram ensinados a pensar que não, Deus me livre, eu não. Que outro fique para titio, que outra fica para titia, eu não. Né? Assim, a gente vê como uma maldição. É verdade. Você já parou para pensar que o homem mais santo que já pisou nessa terra não se casou? Oficialmente ele não se casou, não é? A noiva dele é você, é espiritual esse casamento. Mas o Salvador Jesus era um homem completo, não faltava nada para ele ser perfeito. E Deus fez questão de mantê-lo sem se casar. É para que a gente entenda que Deus nos deu o casamento para apontar para Ele. Não para preencher um buraco que a gente vai morrer se não tiver. Deus deu o casamento para apontar para Ele. Não para só preencher um vazio, uma necessidade nossa. Então, não é errado ficar solteiro. Mas como nós estamos num congresso que fala de casamento, deixa eu falar um pouco mais de casamento. A gente tem o mito da pessoa certa. Ah, esse é super comum. A alma gêmea. A metade da minha laranja. Não é? Essas frases que a gente ouve por aí, você pode dar risada delas, mas a verdade é que a gente se desespera achando que tem aquela pessoa. E aí, já encontrou? Não, mas tenho certeza que tem uma pessoa certa, Deus tem uma pessoa para mim. E dá a impressão assim de que é uma pessoa que vai ser achada no meio de 7 bilhões e pouco, é achar a agulha no palheiro. Pensa bem, a pessoa está na Sibéria, como é que você vai achar? Mas a gente nutre isso como se realmente só fosse uma pessoa que encaixasse com você. Se só uma pessoa na vida encaixa com você, você é ruim, hein, querido? Pensa numa pessoa estragada. Não, você é estragado, não é possível. Só uma encaixa. Eu estou falando a verdade. A gente tinha que pensar assim, ó. Na verdade, o Senhor Deus nos deu princípios para que duas pessoas, quaisquer pessoas, qualquer homem e mulher, se unam e se amem no Senhor. Não é verdade que, pena, eu fui infeliz, e tem gente que conta isso, é triste ouvir isso. Pastor, eu sou infeliz porque na verdade eu ainda amo aquele primeiro namorado que eu tive e tal. A gente ri, mas quando você está aconselhando é a coisa mais triste que tem. É verdade. Sabe por quê? Tem pessoas que se dizem infelizes no casamento porque elas acham que elas casaram com a pessoa errada. Porque a gente mantém o mito da pessoa certa. Elas acham que elas casaram com a pessoa errada, é por isso que o casamento delas é infeliz. Na verdade ela gosta mesmo do outro, mas nunca deu certo. Ele já casou também. Não vai dar. Então eu acho que eu sou uma pessoa infeliz. Deus quer isso, paciência, né? Isso é errado. Isso é muito errado. Porque a gente mantém esse mito de que você tem que encaixar com uma pessoa. Não, Deus deu o princípio para que duas pessoas, homem e mulher, se amem. Se amem. E a verdade, um dos autores que eu li falava assim: eu acredito que quaisquer duas pessoas neste mundo, debaixo das orientações do nosso Deus, podem casar e se amarem no Senhor. A gente não está acostumado a ouvir isso, mas faz todo sentido. Também julgamos que Gênesis 24, e eu ouvi falar que vocês já tiveram uma palestra sobre Gênesis 24 aqui nessa conferência. Gênesis 24 nos prova que a vontade de Deus é encontrada por intermédio de um sinal. Gênesis 24, para quem não esteve aqui na primeira segunda-feira, parece que foi nessa que teve a palestra do pastor Tiago falando sobre isso. Gênesis 24 é aquela história em que Abraão quer achar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí ele pede para o servo ir, e o servo vai fazer, vai dizer assim, se ela fizer assim, se ela fizer assim, se ela fizer assim, vai ser ela. Então alguém diz, está vendo, pastor? Testes, não é?
Se ela passar pela porta e falar, bom dia, é ela. Né? Não é isso que a história está ensinando. Não tem nada a ver com isso. A história está ensinando que o servo de Abraão está analisando virtudes dela. Por que ele diz ela tem que fazer assim, ela tem que servir assim, se ela fizer isso? É que na verdade ele está analisando as virtudes que fazem dela uma boa dona de casa, uma boa mulher, uma boa auxiliadora, uma mulher que serve bem. É isso que ele está analisando. Ele está enxergando nela as virtudes que ele quer para o filho do seu Senhor. Então, se você ler Gênesis 24 de novo, não fique com a impressão que ele está fazendo adivinhação. Não é adivinhação. Ele está analisando virtudes. E é por isso que Provérbios 31, aquele famoso texto da mulher virtuosa, fala de virtudes. Quando você procura alguém, você procura pessoas que tenham virtudes que honram o Senhor. Tá? Então eu quero que a gente tire esses pressupostos errados para finalmente dizer como é que nós achamos a pessoa com quem casar e temos sabedoria ao fazê-lo. Lembra que eu disse que o primeiro caminho é o caminho da reflexão, tá? Falei, o caminho da reflexão. Então o que seria reflexão em relação a casamento? Simples, eu não vou dar muitos exemplos. Avalie as qualidades do candidato ou da candidata. Veja se vocês têm o mesmo entendimento de casamento. Isso é uma coisa importante. As qualidades não é se ele tem essa característica facial ou beleza, olhos dessa cor, não é nada disso. Ou se ele faz isso ou aquilo. Tem mais a ver com, será que ele enxerga casamento como a Bíblia descreve casamento? Por exemplo, a Bíblia fala que o homem deixa pai e mãe. Uma das coisas importantes de casamento que tem gente que tem dificuldade de fazer é romper os laços com a sua família. Pai, mãe, irmãos. Mas casamento é isso, é deixar essas coisas. Não significa deixar de amar, significa cortar o cordão umbilical. E unir-se no sentido de agora serem uma só carne. Tem uma coisa muito bonita do casamento, presta atenção. Quando a gente casa, oficialmente a gente se torna um. Mas a verdade é que a gente é muito diferente. Então a gente se torna oficialmente um, para que durante o casamento a gente vá se tornando realmente um. É muito legal isso. A gente se casa e a Bíblia diz que a gente se tornou um. Mas nós somos de lares diferentes, entendeu? A gente tem educação diferente, a gente recebeu outras orientações, a gente tem gostos diferentes. Mas se a gente ama o Senhor e a gente pensa em casamento da maneira correta, que a gente deve conversar e sempre procurar a orientação do Senhor debaixo da palavra dEle, então a gente vai cada vez mais se unindo e se tornando um. Essa é a questão. Então, pensa nessas coisas. Pensar na viabilidade econômica não é errado, embora eu já tenha dito várias vezes que a pensar em estabilidade financeira para casar pode ser enganoso para o seu coração. Às vezes a gente tem expectativas que são irreais. Não é verdade que para casar você tem que ter isso, pronto, aquilo, pronto, aquilo, pronto, aquilo, pronto, aquilo, pronto. A gente criou às vezes uma expectativa tão errada de casamento que a gente quer ter X dinheiro para fazer isso tudo. Não, tudo que a Bíblia diz é que duas pessoas, homem e mulher, têm que se amar e têm que ter condições de sustentar só. Sabe como é que casamento era feito na época da Reforma? Dizem os historiadores que ao final do culto, o pastor às vezes dizia assim, tem algum casal que gostaria de se unir em matrimônio? E aí esse casal levantava a mão, eles chamavam à frente, faziam uma oração, registrava no livro da igreja e está casado. Aí você diz, nossa, que sem graça. Mas sabe por que você pensa que é sem graça? Porque a gente está acostumado com pompa e circunstância. Deixa eu dizer uma coisa legal para você. Não é errado eu fazer festa bonita. Não tem nada de errado. Pelo contrário, faz até sentido à luz de quão significativo é casar. Mas por favor, não faça o que você não pode fazer. É tão tolo. Porque a gente fica mais preocupado em impressionar outros do que realmente em se unir no Senhor. Entendeu? Quando a gente vai casar, a gente não precisa dar um passo maior que a perna. É tolice. É tolice. A gente tem que aprender a ponderar sobre o que é casamento. E casamento não é cerimônia. Casamento é dois se tornando um. Segundo caminho, eu falei que é o caminho do aconselhamento. Então, converse com pessoas sábias. Pergunte a crentes maduros acerca da pessoa a quem nós namoramos. Valorize a opinião dos seus pais. Isso é importante. Não é? Eu sei que às vezes nós temos pais que são descrentes e pode ser que seja mais difícil que eles entendam alguns dos nossos
algumas das nossas motivações, algumas das nossas razões, mas pais, via de regra, têm uma percepção interessante a nosso respeito que a gente tem mais dificuldade de ter. Eles enxergam às vezes coisas na gente e a gente tem que dar ouvido, mas eles são só uma pessoa, um grupo de pessoas. Converse com gente sábia na sua igreja, gente que pode dizer assim: fulano, não é legal, por isso. Olha só, quantas vezes a gente fez besteira em namorar alguém que pessoas sábias disseram não namora. Demos com a porta na cara, não é? E sabe o que o mundo faz? É engraçado, porque à medida que eu estou falando para vocês, eu estou lembrando de músicas que são cantadas, em que o trunfo é dizer que ninguém acreditava no nosso amor, mas nós vencemos. É bonita, né? Uma besteira. Uma besteira, por quê? Porque isso não é sábio. Isso não é sábio. Sábio é você buscar de quem tem sabedoria a sua decisão. Então pergunte a pessoas maduras. Terceiro caminho de sabedoria, eu falei que é o caminho da suspeita. Averigue as motivações que te levam ao casamento. Às vezes a gente fala assim: pastor, tem que casar, né? Está difícil de aguentar. Eu sei do que você está falando, tá? Não precisamos ir mais adiante. E não é errado a gente ter desejos de expressar nosso amor fisicamente para com alguém que nós amamos. Não é errado isso, Deus fez para ser assim. Só que tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair. Se a gente acha que casamento vai trazer grande satisfação à nossa vida, então a gente entendeu o casamento de forma egocêntrica. Casamento, na verdade, é para moldar a gente. Tem hora que não é legal. E tem hora que é maravilhoso. Tem hora que dói, porque ela pega assim naquele ponto fraco e dá aquela apertadinha assim. Tem hora que ele faz isso e é bom. É bom que seja assim. Não é bom, mas é bom, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode pensar em motivação egocêntrica, né? Eu quero ser feliz. Quem pensa assim, pensa de forma muito egoísta. Eu quero, né? Eu tenho um sonho. Calma. Pense primeiro nas coisas que o Senhor Deus falou que o casamento tem que fazer. E uma delas é duas pessoas serem moldadas uma pela outra. Um dos livros que foi recomendado aqui é excelente. Quando pecadores dizem sim, é porque pecadores vão ser moldados para que Deus vá limpando. Homens, moços que me ouvem, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com a Escritura é que Deus, Jesus Cristo, o noivo, morreu para purificar a sua noiva, torná-la sem mácula, sem ruga. Já pensou que legal se sua motivação ao casar é dizer assim: eu quero contribuir para a santificação da minha noiva? Olha que legal. Raramente a gente fala desse jeito, mas seria muito bonito se falasse. Que essa seria uma motivação santa, bíblica, tá? Suspeite das suas motivações. Preocupe-se com as suas qualidades antes do que as dela ou as dele. Entende o que eu quero dizer? Quando as pessoas falam de casamento de maneira muito sonhadora, assim, tem muita vez assim: eu imagino que ele vai ser assim, 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 né? Ou ela vai ser assim, assim. Isso já por natureza mostra que você tem ideal, e isso é ruim. Tem mais a ver com: Senhor, será que eu estou preparado? Eu gostaria de ter as qualidades, de estar moldado para fazer bem a outra ou ao outro. Por último, o caminho da espera. Não se case com o primeiro que vier pelo medo de ser titia, tá bom? Esse às vezes é um medo, e é verdade, tem pessoas, isso acontece principalmente com aquelas moças que vão procurar moços fora da igreja. Mas eu amo. E outra, tem orado para... Ele tem vindo na igreja, viu? Para de falar, sua bocuda. Ele tem vindo na igreja. Tá? Ele é assim, ele ainda não converteu, mas ele está vindo na igreja. Quer dizer, a gente tenta se enganar, né? Mas no fundo, a gente casou porque a gente achava que casamento era mais importante do que ouvir o Senhor. É ruim isso, mas é verdade. Quem casa assim, casa porque entende que casamento é mais importante do que dar ouvidos ao Senhor. Mas a gente faz isso porque falta para a gente o caminho da espera. Falta para a gente o descanso no Senhor. Eu gostaria que a gente entendesse que casamento é espera. Não é porque a gente, de novo, fica de braço cruzado, mas a gente casa dizendo: Senhor, eu não sei se eu sei tudo. Sim, eu não sei se eu sei cuidar bem. Frequentemente, quando a gente não é pai, não é mãe, vai ter o primeiro filho, a primeira filha, bate aquele medo. Nos homens, então, é super medo, né? Há muitos moços falam: não, acho que eu não estou preparado ainda. Claro que tá. Você já é barbudo?
Alguns de vocês não têm tanta barba, mas pelo menos o que eu quero dizer é, já é adulto. Mas a gente cria uma expectativa errada. Quer ver uma expectativa errada por parte de muitas mulheres? Olha só, não, eu quero casar, acho que ficar uns 10 anos casados. A gente curtir, viajar, não é? Aproveitar, porque aí assim, quando eu tiver uns 35 e tal, aí eu acho que aí é legal, porque aí eu já vou estar bem madura assim para criar uma criança. Uma vez minha esposa foi no ginecologista e ela estava esperando o nosso segundo ou terceiro filho, eu não lembro exatamente quando, ela lembra melhor dessa história. E aí o médico disse para ela, falou assim, nós estamos tentando engravidar. Aí o médico falou, você sabe que você já está ladeira abaixo, né? Aí, é interessante porque ele não é cristão, mas presta atenção na sacada dele, ele falou assim, socialmente não, mas biologicamente sim. O que ele estava ensinando, que a gente sabia, porque graças a Deus nós tivemos 3 filhos em tempo em que ela pôde ter esses filhos, e foi muito bom. É que muitas esperam demais, deixando de pensar até no aspecto biológico. O corpo está dizendo que você devia ter tido mais cedo, mas a gente morre de medo porque a gente não espera no Senhor. Você entende o que eu quero dizer? A sociedade imprimiu conceitos que não estão certos. Não estão certos. Como se o ideal fosse lá na frente, quando na verdade esperar no Senhor é começar debaixo da confiança nele. Debaixo da confiança nele. E é isso que eu quero que você almeje para o seu casamento. Se você está namorando, se você está noivo, está prestes a casar, case com temor, mas não do que vai acontecer, com temor do Senhor. Tá? Com temor do Senhor, dizendo, Senhor, eu ainda não sou o marido que eu devia ser. Eu ainda não sou a esposa que eu devia ser. Mas eu oro para que o Senhor me faça ser. Eu oro para que o Senhor me molde para que eu seja isso. Tá bom? Se você já é casado e sabe que algumas coisas não andam bem ou não começaram bem no seu casamento, Deus nunca diz é tarde demais. É interessante isso. Na Escritura, voltar-se para o Senhor nunca é tarde demais. Não é impressionante que o apóstolo que mais trabalhou para ele fez questão de converter quando já era madurão assim? Saulo de Tarso já era um homem maduro. Aí Jesus resolve convertê-lo já com uma certa idade e diz assim, arrebenta. E ele foi um senhor apóstolo, não é? Mas ele não começou novinho, porque nunca é tarde para o Senhor. Nunca é tarde. Ele consegue fazer coisas tremendas quando a gente se dispõe e se arrepende e se joga aos pés dele. Então, eu quero orar por você, quero orar por nós, para que a gente busque sabedoria do Senhor. Minha aula hoje foi sobre vontade de Deus, mas não do jeito errado e místico, como eu falei no começo, mas sim de uma vontade que conhece as Escrituras e aplica isso para a vida de maneira sábia. É isso que eu quero que você seja. Que você seja um jovem, uma jovem sábia, ao sábio aos olhos do Senhor. Tá bom? Vamos orar, pedir isso. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque estamos pensando naquilo que a tua palavra, a tua Escritura valoriza muito, que é o casamento. E queremos fazê-lo de forma sábia. Sabemos que às vezes nós tomamos decisões que são tolas, às vezes tomamos decisões que são egocêntricas, às vezes não pensamos nas consequências por falta de prudência. E tudo isso mostra que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos crescer, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor nos faça crescer. Que o Senhor desperte esses jovens à humildade, porque quem não se humilha não cresce. Que eles sejam humildes, que se dobrem diante de Ti, pedindo que o Senhor os encha de sabedoria, para uma vida que expressa e exala a Tua graça. Queremos que eles sejam felizes no casamento, porque amam a Ti. Queremos que eles encontrem alguém que lhes conduza a Cristo. Por isso pedimos que esses jovens tenham a coragem de esperar em Ti. Pode ser que isso signifique esperar uma pessoa que ainda não conhece. Pode ser que isso signifique casar mesmo quando as coisas não estão todas prontinhas. Qualquer que seja a nossa situação, ensina-nos a esperar no Senhor. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.